Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar. Quero só dizer, quero te acolher com todo carinho, meu irmão. Seja bem-vindo aqui aos nossos comunicadores, ao nosso workshop, tá? Bruno, para quem não sabe, é jornalista e ele é o escritor, o autor do nosso livro, né? Dos 50 anos da RCC do Brasil, A Promessa é para Vós. Então é uma alegria muito grande. Vamos aplaudir? É uma alegria muito grande. Muito bem-vindo, irmão. Quem já adquiriu? Levante a mão. Ai de vós, corozinha. Se não adquirir. O lucro é todo da renovação, viu, irmãos? Não vou ler todos os direitos, não cobrei nada, é para o reino de Deus. Então, você adquirindo, você vai estar ajudando muito aquilo que é o nosso movimento, a nossa família. Amém? Obrigado pelo convite de estar aqui. Me sinto honrado. É uma alegria estar com vocês. Acho que todo comunicador, ele tem que ser um grande observador. Nós temos que enxergar. Acho que a riqueza da comunicação está em olhar e poder contar o que você está vendo. Quando essa irmã estava falando do couro do olho, do couro da barriga, do Jesus, que delícia ouvir isso, né, gente? Esse sotaque, o nosso som lá da porta, lá do Paraná, o sotaque é uma coisa maravilhosa, né? Aí depois o irmão estava cantando, eu não quero nem arriscar. Será que é do Rio de Janeiro? Toda certeza. É o Jesus. Irmãos, nós temos que observar. E observar para encontrar a beleza. E não observar para criticar. E não observar para encontrar os defeitos e fazer lá uma narrativa dos defeitos que a gente encontrou. Mas sabe, ter um coração que consegue olhar o bem das pessoas. Irmãos, o mundo está tão carente de uma comunicação que consiga ver o bem. O mundo está tão carente de uma comunicação que consiga pensar. Quando alguém vem dizer assim, sabe fulano, sabe quando tem naquele grupo de oração, naquela florania, naquela região, aquele decanato, olha fulano, que bom se você tem coragem de falar assim. Fulano é fiel, viu? Faz muitos anos que está na igreja. Fulano faz tal trabalho muito bom. Consiga anunciar boas novas. Não só as boas novas do Senhor, mas as boas novas daqueles a quem o Senhor derramou o sangue na cruz. Consiga falar bem das pessoas, irmão. Consiga criar o hábito de semear o bem, de falar o bem. Sabe, eu fico pensando como que, se no final da vida, já pensou se o Senhor fizesse assim uma balança? Com o que eu falei de bem das pessoas e com o que eu falei de mal das pessoas? Como que será que está a tua balança? Como será que está a tua balança? Será que na tua balança tem muita coisa falando bem ou tem muita coisa falando mal? E aí a gente traz para a nossa comunicação. Quanto bem nós temos divulgado? Quanto bem nós temos anunciado? Claro, numa arte final, num cartaz, num evento que a gente vai cobrir, mas no nosso dia a dia. Porque ministério é muito mais do que eu exerço como tarefa. Ministério tem a ver com o que eu sou. Eu sou comunicador. Eu sou ministro de comunicação. Exercer o ministério é valoroso, é importante, mas a tua identidade como cristão, como batizado, como alguém que é cheio do Espírito Santo, tem jeitinho do Espírito Santo aqui ou não? Eu acho que não. Ou o calor está grande, né? É morraça? É a morraça. Tem gente cheia do Espírito Santo aqui, sim ou não? Sim! Nosso irmão, admiro tanto que você faz. Provoca o amor. Provoque boas coisas. Vocês, comunicadores, da equipe de serviço de vocês, provoquem. Façam com que as pessoas se comuniquem. E não apenas comunicar bem, mas pelo menos começar a comunicar. Talvez a pessoa na casa dela não fala com ninguém.
Sabe, eu fui para oração de segunda-feira às 2h na Catedral lá de Londrina, no Paraná. Eu já vi os meus irmãos da Almácia, da irmã do Paraná. Irmãos, é cheio de senhorinha no grupo de oração. E elas muitas moram sozinhas, em apartamentos que ficam fechados o dia inteiro. Aí chega a segunda-feira, elas ficam todas faceiras, né? Todas felizes, porque é o dia do grupo de oração. E meu grupo de oração é um bailão. Vocês têm que ver. O povo ali dança, é uma festa mesmo. E aí elas vêm conversar comigo. Eu tenho que montar o som, eu tenho que desmontar o som, eu tenho que cuidar da cachorra, nós somos em poucos servos. Tem que fazer um monte de coisa. Mas aí, se eu não me comunicar com elas, se eu não parar o que estou fazendo para lhes dar atenção, para que eu vou no grupo de oração? Se nós não conseguimos fazer comunicação tete a tete, olha, irmãos, claro que tem a sua importância, mas vai valer muito pouco as nossas ótimas coberturas com câmeras, com microfones bons, com cartazes bem feitos, com as coisas que são feitas hoje na internet. Tudo isso é precioso, mas a comunicação mais preciosa nunca vai dar a comunicação pessoal, feita assim, olhando nos olhos. Viu? Tirou os óculos, né? E às vezes a gente fica mesmo com óculos escuros, né? A gente tem um distanciamento das pessoas. Às vezes nós somos frios na forma de conversar, de falar, até que não tem um microfone. Às vezes eu prego no grupo de oração durante a semana. E às vezes eu vou no grupo de oração e foi tudo tão frio antes de eu chegar, que quase que eu coloquei um casaco de frio um pouco, sabe? Que nem olha nos olhos das pessoas, que não consegue falar, mexendo com você, olhando para você nos olhos e falando, ó irmão, oi que ideia, irmão, uma alegria, um entusiasmo. Acho que o primeiro ponto que nós temos que mexer na nossa comunicação, essa comunicação entender que nós estamos falando com os seres humanos, e não com o poste. Amém? Talvez nós tenhamos olhado as pessoas como se fossem as cadeiras e os bancos da igreja, parar de usar ali. Não, nós trabalhamos com seres humanos que precisam ser olhados, sentir o clima, observar como é que está a Assembleia naquele dia. Tem dia que nem criança na creche, tem dia que vai chover e as crianças estão tudo alvoroçadas, né? Tem dia que o grupo de oração está aí, está assim. Então naquele dia é dia de fazer festa, é dia de louvar, de cantar. Tem dia que parece que o povo está tão mais para baixo. Então a gente tem que fazer uma oração, uma música profunda que vai levantando para trazê-los para cima. E o Ministério de Música trabalha com comunicação o tempo todo. Que a gente tem que pensar como levar o povo a sair do Egito para glorificar na terra prometida. E a comunicação também tem que fazer isso. Vocês têm que perceber o termômetro do grupo de oração de vocês. Às vezes no grupo o pessoal está muito dividido, está muito separado. A equipe de serviço não se olha mais. Irmão, eu falo para você, estou falando profeticamente, no nome de Jesus, arrepiando tudo que dá para arrepiar. Vocês podem salvar o grupo de oração de vocês. Vocês podem salvar a equipe de serviço que talvez esteja se dividindo, se esfaceando. Assim mesmo. Irmãos, às vezes você pode, não, às vezes não, em nome de Jesus que você pode. Porque você pode criar uma forma de provocar o amor, uma forma das pessoas comunicarem o amor. O pessoal do meu grupo da comunidade que eu participo, eles são feras, assim, sabe? Tem aquela coisinha do aniversário. Não, no meu estado, tem uma coordenadora tão linda quanto o trabalho dela. A cor vermelha ali, você não consegue, né? É o reflexo, né? Ali no grupo do Conselho Estadual, não falha, gente. Sempre tem lá um aniversariante com rostinho. É tão simples. A arte final que ela faz não é simples não, né? Porque ela é boa que ela faz. Mas é tão simples colocar ali o nome do aniversariante com a foto, e aí todo mundo pode escrever uma mensagem para ele. Eu juro para vocês, muitas vezes eu não sei que é aniversário dos capãs que trabalham com a gente. Mas quando eu vejo que ela posta, aí eu já vou mandar uma mensagem ou ligar. Porque ela mudou. O que ela fez? Provocou o... Eu acho que vocês não são carismáticos.
O que tem a limpeza? Ela provocou o amor. Então, comunicador é um provocador do amor. Você quer escrever? Escreve aí para você falar lá para o Sérgio, se escreveu o que era. O comunicador é um provocador do amor. Então cria, irmão, cria. Sabe, nós vamos fazer hoje, esse mês, um amigo secreto virtual. Nós vamos começar e fulano, eu mando uma mensagem bonitinha para fulano vai escolher o certo do grupo, e aí a comunicação vai acontecendo. Um vai mandando uma mensagem para o outro, um vai mandando um versículo para o outro, e a engrenagem vai girando, e o grupo vai se declarando em amor, e aí a hora que chegar na reunião da equipe de serviço, ao invés do povo estar todo armado, ou então com os braços para baixo, ou carrancudo, chega todo mundo sorrindo, que linda mensagem que você me mandou, nossa, gostei tanto. E aí o resultado da oração vai ser o mesmo? Aí Jesus sacramentado, me dá força porque eles não estão prestando atenção. Vocês estão notando? O resultado da oração vai ser o mesmo? Vai ser melhor assim ou não? Sim. Porque você é um provocador do amor. Então, gente, aquele plural que você pensa talvez que já é ultrapassado, não é ultrapassado. Eu chego lá na sede da Lábaros, lá em Londrina, e cada dia tem uma frase nova, e todas as vezes aquela frase me alimenta, e eu penso, esse pessoal está se dedicando, eu me sinto bem estar aqui. Então, aquilo que você faz é acolhimento, é pastoreio, aquilo que você faz é comunicação do amor, e é derramamento do Espírito Santo, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você está até provocando o derramamento do Espírito Santo. As pessoas vão se sentir amadas. Amém? Amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo é tão criativo que vocês devem ter ideias maravilhosas que vocês já estão executando ou vão ter ainda em nome de Jesus esse ano. Partilhem isso entre vocês. Partilhem com o seu núcleo do Estado, para que o núcleo do Estado partilhe com o nacional. E eu queria dizer isso para vocês. Eu estou sentindo falta, eu estou na renovação desde 87. Não, eu não sou velho. Se você não achou velho, eu vou pedir para o Senhor que coloque 2 rugas em cada lado do seu olho. Brincadeira. Eu ia pedir, mas vou deixar para lá. Irmãos, Deus já. Eu comecei com 7 anos. Eu estou sentindo falta de processo criativo dentro da renovação. Eu acho que nós precisamos criar coisas novas, sabe? Porque o Espírito é criador. Então crie projetos novos, crie no seu grupo de oração, coloque em execução e passe para frente. Lá no Paraná nós tivemos um projeto, lá no Paraná, porque é a minha terra, viu? Não é porque para coisa dos outros, não. Tá? Nosso teto é mais vermelho. Irmãos, lá surgiu aquele projeto do Amigos de Cristo, surgiu o projeto de intercessão, né? Surgiu o Abraço do Pai com Promoção Humana, surgiram vários projetos ali. Como sempre, em Goiás surgiu um grupo, mas nós precisamos que comece a acontecer coisas novas, surjam coisas novas. E da comunicação deve surgir coisas novas. O documentário foi uma bênção, mas nós precisamos de coisas que mexam com o grupo de oração. E o Espírito Santo é poderoso para fazer. Amém? E vocês são os instrumentos que poderão criar coisas novas para nós. Para que os nossos grupos de oração se gerem no amor. Para que mais pessoas se sintam amadas dentro do grupo. Não se sintam esquecidas. Eu nunca vou esquecer, no dia do aniversário do meu grupo de oração, a gente fez uma festa toda chique, sabe? Tudo dourado, bolo para todo mundo, refrigerante, brigadeiro, foi bem linda. E aí tinha quase uns 500 pessoas, gente, pensa. Aí uma senhorinha falou assim, hoje é meu aniversário também. Eu cantei parabéns para ela, claro, eu ia deixar, né? Aquela senhora é a mais fiel do grupo, gente. Ela chega, põe cadeira, tira a cadeira, nem pode problema na coluna, mas faz, porque foi conquistada com amor. Então, não esquecer-se do outro, comunicar com o outro, tocar na humanidade, tocar naquilo que o outro é de verdade, é a fórmula da boa comunicação.
E é isso, irmãos, que tem profissionais que gastam a vida, às vezes ganham o salário de um ano inteiro para ter uma única ideia, que possa fazer vender milhões. Então, que você possa gastar tempo, planejamento, partilha, porque as coisas não surgem de uma cabeça sozinha, viu? Lembra que a Paty disse ontem, achei formidável, a Pet disse que nós não podemos ter inveja do outro, mas um colaborar com o outro, né? Então a gente tem que perder esse medo de trabalhar juntos, de ouvir a ideia do outro, e aí você dá um aprimoramento, o outro já vem com mais uma coisa. Quando a gente vê, nós temos um projeto maravilhoso nas mãos para começar a pôr em prática. Eu quero profetizar no nome de Jesus, é que o Senhor não comigo assim. Está vendo meu dedo? Bem na semana de vir para cá, de lançar o livro e dar um monte de autógrafo no livro, eu prendi o dedo na porta do carro. Abaixa a mão, vou contar essa história primeiro, depois a gente começa. Estou lá no mercado, comprando, fazendo compra, cheguei correndo, suado, calor, comprei quente também. Prendi o dedo na porta do carro. Sentei no chão de tanta dor, pensando como que eu abro a porta do carro com a mão presa. Lembrei que tinha não. Mas demorou. Demorou, não é brincadeira, demorou. Então onde está a chave do carro? Eu tive a capacidade de prender o dedo e guardar a chave no outro bolso. Então, assim, inconscientemente, né? Achei a chave. Tudo assim, deve ter sido coisa de milésimos de segundos, mas para mim foi uma eternidade. Eu pensei que tinha perdido a ponta do dedo. Aí o Senhor me falou assim, para você lembrar que você não lembra. Aí eu pensei, tá bom, Jesus, vou lançar o livro bem ciente que eu não sou nada. Aí cada vez que eu erguei o dedo, gente, Jesus trabalha assim comigo, porque ele sabe que eu sou difícil. Aí, cada vez que eu levava o dedo outro, eu pensava assim, você não é nada, você não é nada, lembra que você vai pra caramba, é só uma batidinha. E Jesus trabalha assim com a gente, né? Para que a gente nunca pense que a gente é mais do que a gente é. Amém? Vou fechar o parênteses então com a minha tragédia do dedo. Vamos erguer o braço e assim comigo, olha, diga assim, em nome de Jesus. Eu peço agora ao Espírito Santo. Dê inteligência a cada um de nós. Sopra neste lugar. E confia a nós, Senhor. Planos e projetos que possam impactar o povo de Deus, que possam trazer comunicação verdadeira, pois Jesus é o Verbo, é a palavra, e esta palavra se comunicou a nós. Que nós sejamos comunicadores, Senhor, cheios da criatividade do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu já vou te falar o que o Espírito colocou no meu coração e quem está perto vai ficar ficando. Irmão, seu grupo de oração já tem aplicativo do grupo de oração? Não. Hein? Não. Vamos criar? Está entendendo? Para a diocese tem um aplicativo da diocese. A hora que eu cheguei aqui no ENF e vi o aplicativo do ENF, eu pensei, meu Deus, estou de primeiro mundo. Olha que maravilha. Não, a equipe de vocês da comunicação está de parabéns, porque foi show de bola. Gente, igual uma convenção maravilhosa, secular, daquelas assim. Então, nós temos que estar atentos a isso, a não ter uma linguagem que seja anterior a este tempo. Eu falei no Ministério das Crianças, e eu falei na pastilha. Vocês são tudo linda, tudo colorida, tudo cheio de bonequinho, só que as crianças de hoje em dia pouco prestam atenção nisso que vocês estão fazendo. Elas me olharam com um olhar que iam me matar, né? Imagina, quem te constituiu o juiz do nosso ministério, né? Eu falei assim, gente, hoje em dia as crianças gostam de mangá. Hoje em dia as crianças veem todas as coisas em 3D. E as crianças recebem de comunicação, não é mais da época que nós éramos crianças, que a gente ficava feliz com o sorrisinho pintado. Então a gente tem que se adaptar a este tempo. Elas ficaram meio contrariadas, mas depois elas deram essa torcer.
Talvez elas estão me chamando demais para falar. Mas, gente, vamos olhar para esse tempo. Nós não podemos fazer a comunicação da época da máquina de escrever. Nós temos que fazer a comunicação de uma época totalmente digital, onde as pessoas recebem informação no aplicativo. Ontem eu estava lá, cansado, no lançamento, pensando em colocar blazer, naquele calor que estava, chegou a mensagem: nós vamos iniciar, acho que às 20h30, chegou lá a mensagem com todos os detalhes. Eu fiquei pensando, olha, isso é uma comunicação bem feita. Isso me motivou até a pôr o pé no cliente. Porque a gente se sente parte, né? Então você vai procurar ver se a tua diocese tem ou não um app, um aplicativo da diocese, cria um aplicativo para ela. Ah, mas eu não sei fazer. Faz um curso, caramba. Vai aprender. Ah, mas acho que eu não consigo. Claro que consegue. A Catedral de Londrina, meus irmãos de Londrina, eu sou de Londrina, né? Deve ser gente bonita, né? De lá. A Catedral com o aplicativo, né? O app é Catedral do Coração. Gente, é show de bola. O padre manda mensagem lá, a gente fica sabendo de tudo que tem na paróquia, de compromisso, tem um resgate do Evangelho, e você fica recebendo a informação e você faz parte da paróquia, porque você está com aquela comunicação com o seu celular. Então hoje a linguagem que nós temos que buscar é essa. Amém? Vamos pegar a palavra de Deus então, porque eu estou fugindo do tema pra caramba. Não é assim mesmo, né? Eu fico falando as coisas que eu penso, mas eu penso de acordo com o que o Senhor quer também, fica tranquilo. Efésios, capítulo 4. Amém? E agora nós vamos falar de coisas bem sérias. Coisas que você tem que criar vergonha na cara. Fala para quem está do teu lado. Criar vergonha na cara. Isso que agora eu não vou falar assim a Bíblia. Eu vou falar com a Bíblia para você entender que é o Senhor que está falando. Tá bom? Sem burraça. Vamos lá. Conduta cristã. Versículo 17. 4:17. Qual que é o tema aí da Ave Maria? Conduta cristã dos comunicadores carismáticos. Está escrito na Bíblia. Na tua não está? A minha edição especial carismática. É nova, né, gente? Ainda vocês conseguiram, mas é boa. Conduta cristã dos comunicadores carismáticos. Fala aqui, ó. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver e comunicar com os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Eu vou ler de novo. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver e comunicar com os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tem entendimento obscurecido, sua ignorância e endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Meu Deus, a ignorância e o endurecimento do coração mantém eles afastados da vida de Deus. Se eu estou longe da vida de Deus, eu estou onde? Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes comunicadores de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes. Eu falei para você que a gente observa, o comunicador é um bom observar, mas ele também tem que ser isso. Se é que você ouviu a Cristo e aprendeu de Cristo, como convém à verdade de Jesus. Renunciai à vida passada, à comunicação passada, despojai-vos da comunicação do velho homem, corrompido pelas consciências enganadoras. Renovai sem cessar o entendimento de vossa alma, e revesti-vos do homem novo e da comunicação do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Agora presta atenção. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade. Agora todos juntos para terminar.
pois somos membros uns dos outros. Este é o tema deste ano do Dia Mundial das Comunicações. Sempre o Papa, ele escolhe um versículo, um tema, e ele coloca então para nós este ano: somos membros uns dos outros. Olha para essa beldade que está do teu lado, que não está com o orgulho caindo, como o irmão falou. Ele está até de óculos escuros para esconder. E fala assim: nós somos membros um do outro. Membros uns dos outros. Olha, escuta aqui que eu vou te falar. Não seja um membro encardido, porque eu não quero ser membro de gente encardida. Tá? Você se comporta para a gente ser uns membros bem legal um do outro. Já que nós estamos ligados. Para de encardume. Amém? Ô irmão, vou te falar. Não tem gente que é azedo com limão? Eu tenho pessoa lá, não vou dizer onde, né? Muitas pessoas lá, que são tão encardidas, mas tão limão, que eu fiquei pensando: Jesus amado, isso aí. Uma vez a gente foi fazer uma festa de aniversário com a irmã, né? E uma pessoa bem feliz lá no grupo: ah, deixa eu ver o presente que você ganhou. Muito bonitinho esse irmão, gente, acredito. Aí, deixa eu ver o presente que você ganhou. Aí, a irmã do irmão falou assim: não, fui eu que ganhei. Ai, meu Deus. Mas você tem vontade, começa a ter vontade de sentar aqui. É que eu me seguro, né? Mas, gente, você acha que custava, só um pouquinho, depois a gente vê. Você não quer mostrar, né? Mas tem que ser moço, porque a gente é membro uns dos outros. A confissão sacramental, antes dela ser como ela é hoje, que a pessoa vai diante do sacerdote, o sacerdote perdoa em nome de Cristo, a confissão era assim: a pessoa chegava na igreja, e se ela estava com consciência pesada, ela falava assim: eu roubei as galinhas lá do galinheiro da Dona Maria. Aí a Dona Maria olhava e a pessoa já partiu para cima para a briga, né? As pessoas se acusavam na frente de todos. Elas não iam só perante a juntada do sacerdote, daquele. Não, elas se acusavam na frente de todos. Isso não é uma prática dentro da nossa igreja, irmãos. E por que isso? Porque o entendimento era: uma vez que eu sou o corpo de Cristo, pratiquei o pecado, eu atrapalhei todo o corpo de Cristo. Eu prejudiquei todo o corpo de Cristo. E isso é uma grande ciência, uma grande verdade da nossa fé. O meu pecado tem influência sobre toda a humanidade, não apenas sobre a minha vida, porque há o pecado individual, mas há também a parcela do pecado coletivo, daquilo que eu cometo, que me afasta de Deus e automaticamente afasta das pessoas de Deus também. Por isso que então, aqui nós vemos a carta aos Efésios dizendo: somos membros uns dos outros. E quando, preste atenção, e quando de alguma forma a minha comunicação prejudica o outro, o corpo todo padece. Então, nós tivemos nesses tempos aí um marco na história da comunicação no Brasil, que foram as eleições Bolsonaro e Haddad. Gente, eu trabalho na televisão, né? Lá na Band Novinho. Mas eu não vi disputa tão acirrada e partidários tão acirrados fora do contexto da igreja, como eu vi no contexto da igreja. E principalmente no contexto, eu convivo com várias expressões da igreja, não é só com a renovação carismática, mas dentro da renovação carismática o negócio foi mais cabuloso ainda, né? E tinha irmão do norte brigando com o irmão do sul. E eu pensava assim: meu Jesus sacramentado, até assim vai ter briga. O irmão do norte da renovação brigando com o sul da renovação, e cada um defendendo a sua ideia e colocando o outro como um grande vilão. E eu pensando: todo mundo sendo instrumento útil na nova comunicação, todo mundo dando ibope para Haddad e para Bolsonaro. Se você fala mal na rede social, você está contribuindo para que o nome da pessoa esteja em evidência, criatura. Aí você pensa que está fazendo bem, está falando mal. Não, você está pondo outro nome em evidência. Entendeu? Você já sabe disso, no ano passado foi falado até, né?
A nossa amizade é Deus. Irmãos, nós temos que ter muito discernimento em cima dessa palavra que eu li com vocês, naquilo que nós postamos e colocamos. Não estamos falando de fake news mais agora. Nós estamos falando da nossa conduta como comunicadores carismáticos. Porque aquilo que a gente coloca lá no nosso feed de notícias, aquilo vai impactar as pessoas. Porque nós somos apóstolos da infusão do Espírito Santo. Se é ou não é? Sim ou não? Sim. Então, se eu posto lá, né? Tem gente que não tem o que fazer e fica xeretando a minha vida. Não me perde sangue, mas eu vou de carismático postar isso. Ô irmão, toma vergonha na cara. Isso é coisa pra gente que não tem o que fazer, é bem fraquinho intelectualmente. Nós, irmãos, não podemos ficar dando alfinetada nas pessoas. Primeiro porque a alfinetada, ela é falta de amor. E o comunicador, ele é o quê? É um Ai, Nossa Senhora, eu vou começar de novo? Vamos no 3 então. 1, funcionada. 2, 3. A irmã não falou. Irmã. Fala para a Paula, viu? Tem essas carneiras aí, chama o Espírito Santo. Irmão, olha que coisa tremenda. Agora, gente, ela falou assim que eu tenho 1 hora ainda. É 1 hora, né? Eu tenho sim. Eu vou falar 1 hora para te amar. Irmão, nós temos que ter a noção de que nós podemos provocar até divisão nas famílias. Esses dias eu vi o pessoal brincando na internet. Eu gosto de ver internet, gente. É porque eu fico olhando o ser humano ali, né? E eu faço muitas observações. E eu vi uma coisa esses dias assim. Eram 2 irmãos que eu conheço. E um postou assim. Tem família que é melhor, tem pessoas da família que é melhor encontrar uma vez por ano. Gente, servo, pregador. Eu pensei assim, Jesus amado, vai voltar para essa geração. Tem que voltar para o seminário de vida. Mas quem está sendo controlado pelo Espírito? Aí a irmã, que é serva de outro grupo de oração, são irmãos servos, que é serva de outro grupo de oração, pegou e falou, postou assim: no grupo de oração encontro irmãos mais verdadeiros do que na família. Não é só discernimento que falta, é vergonha na cara. Por isso que eu falei que você falava que não é vergonha na cara. Gente, nós somos apóstolos da infusão do Espírito. Nós somos provocadores do amor para a nossa comunicação. A gente não pode não perder assim, não. É uma regrinha bem fácil, né? E acho que vocês com certeza sabem de cor. No muro da casa da gente, a gente escreve os problemas da família da gente? Não. Então, no feed de notícias, eu não coloco os problemas da minha família. Eu posso até chegar na minha irmã e falar assim: escuta aqui, 10 minutos só. Do que eu postar lá na internet. Não pregarei mais na comunicação, porque me deram só 10 minutos. Estou brincando, eu estou dando glória a Deus, só tempo de 10 minutos. A gente cansa, né? Irmã, isso é você, né? Irmãos, nós precisamos ajudar as pessoas a entender que nós, no movimento da renovação carismática católica, não podemos só ter gostinho e erguer o braço e pedir o Espírito Santo e sentir amorzinho por oração. Não. Lá na rede social a vida é prolongamento, não é interpretação. É prolongamento. Eu gosto muito de cozinhar, muito. E sempre estou postando coisas de comida, do que eu estou aprendendo a fazer, né? Esses dias eu comecei a perceber que tinha alguém que estava postando as mesmas fotos do que eu estava fazendo, e postando como se a pessoa tivesse feito. Sério, gente. Essa é uma renovação. Eu fui lá e escrevi assim: eu não vi você aqui em casa.
Você acha que eu escrevi na parte aberta, gente? Não, né? Eu mandei no privado. Porque como eu vou lá no meio de todo mundo, no mundo de casa, escrever uma coisa dessa? É claro que a pessoa depois me bloqueou. Mas pelo amor de Deus, para de ficar postando o que eu postei como se fosse seu, né? Então a gente tem que tomar um cuidado. As coisas podem até ser ditas, mas tomar um cuidado onde dizer. Que nós podemos manchar a imagem de tudo, do grande movimento que é a renovação carismática, da maravilha que é o seu grupo de oração, né? O coordenador falou lá no abastecimento que tem servo que não está jejuando. Aí já tem aquele mais esperto da comunicação que pega uma coisa de crente, porque não achou nem, pegou lá uma coisa de crente, já fez coisa na internet, cuidado com a língua, ore mais. E põe lá no grupo, né? Distribuiu a cinzanilha. Todo mundo já está se sentindo acusado, principalmente quem é igualudo, né? Então a minha comunicação ela tem que ser positiva. Eu tenho que tirar essa forma negativa que pode parecer acusação. Eu tenho que criar de forma que as pessoas se sintam amadas e constrangidas a praticar o bem. Amém, irmãos? Porque se um membro sofre, olha para o meu dedo da verdade. Sabe, você não estava, continua. Mas vou contar agora. Bati o dedo, prendi o dedo na porta do carro e eu chorando, pensando de dor, porque caramba, você não falou, você não precisa ligar, isso não é nada. Essa é uma relacionamento do livro, né? Eu chegar ali, eu acordei, esse amor para estar assim, Bruno, não é nada. Então, olha, lembra, irmão, lembra disso. Aqui a dor passou pro braço, tive que ir no médico, a mulher queria tirar minha unha, eu falei assim, tirar a unha para tua mãe, né? Não deixei. Aí, piorou, e tive que tirar o furado para sair o sangue, para ser mais dor ainda. Às vezes a gente causa uma dor que a gente pensa assim, que foi só uma tiradinha, uma respostinha, e aquilo reverbera na vida da pessoa de uma forma que faz a pessoa até se afastar do coração. Faz a pessoa desanimar de estar ali junto, porque ela não se sentiu membro. Porque uma palavra, tá bom? Porque uma palavra que nós possamos dizer, nós possamos vir a dizer, ela pode ferir de morte. E a gente perdeu um irmão na caminhada. Então, recapitulando, para eu terminar por mais 2 minutos. Provocar o amor, repete comigo. Provocar o amor. Ter boas ideias. Ter boas ideias. Eu falei para eles que esse aplicativo, pelo amor de Deus. Nisso vocês foram assim. Tá bom? Ó, foi esse final do mês, século V, né? Não, gente, eu não sei fazer as contas se você agora é 30 da bom, né? É bem pra frente, né? Tá. Inteligência é muito rara aqui. Olha, irmão, foi uma coisa muito legal. Eu disse, criem nos grupos de oração nas dioceses, vamos criar projetos, vamos dar liberdade, permitir ao Espírito Santo que ele crie coisas novas, amém? E por último, cuidar da nossa conduta como comunicadores. Cuidar da nossa conduta. Que a nossa conduta seja não vigiada, mas seja assim, direcionada pelo Espírito Santo. Tudo que eu postar, tudo que eu responder no histórico, eu possa pensar que além dos olhos humanos, os olhos do Senhor estão enxergando. Esses dias falaram assim para mim. Ô Bruno, a grande pregadora postou um copo de cerveja na mão dela. Aí acho que as pessoas estavam esperando eu assim, nossa, a grande pregadora é uma farsa, né? Aí eu falei assim, e estava gelado, será? Acho que a expectativa deles deve ter caído no último domingo, né? Deve ter pensado assim, ixi, é igual. Ô irmão, para de julgar o irmão. Às vezes a pessoa nunca bebe uma cerveja, bebeu naquele dia em copo. Claro que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode apelar a nossa imagem, né, de pessoas da inovação com cerveja, com algo que às vezes causa sofrimento para o outro. Mas ao invés de nós ficarmos criticando e usando a comunicação para derrubar, para manchar a imagem,
Vamos usar a comunicação também. Eu estava bem puxado com as coisas do livro, o Jéssica também deve estar bem puxado com as coisas do... Mas, teve um santo lá na minha diocese e alguém queria um telefone meu para eu ir pegar e o santo falou assim: não, o Bruno está com muito compromisso, chama outro. E quando eu soube, eu liguei para a pessoa e falei assim: desde quando você está cuidando da minha agenda? Quem decide onde eu vou sou eu, filhão, não é você não. Mas, gente, vamos tomar cuidado com o que a gente fala do outro, que a gente pode prejudicar o outro de alguma forma. Depois as meninas talvez nunca me chamassem pensando, ó, ocupado, não tem tempo, né? Então, sejamos coerentes com o que nós comunicamos. A palavra falou, né? Não comunicar a mentira, não comunicar as coisas que são da vida passada. Sim, nós não precisamos postar a cerveja, de forma alguma, mas também não precisamos condenar, ficar falando e fazer uma teia de comunicação, né? Tem pessoal que faz, não é nem tweetar, tira o print e fica mandando para os outros. Olha que fulano postou, você viu? Igualzinho, gente, mas igualzinho a serpente, né? E depois que a Eva não caiu, né? E que ela fez? Começou a ser acusadora diante de Deus. Ó, como Jó, né? Olha só, acusa noite e dia diante do filho, diante do trono de Deus. É assim que a serpente faz. Irmãos, nós não somos comunicadores serpentes, amém? Nós somos comunicadores do amor e promotores do amor. Amém?